Estômatos. Deve ser importante essa matéria, né? Porque você teve parte 1, parte 2, parte 3. Enfim, essa é a última parte, concluindo, então. Então tem a ver com os rios aéreos que eu ouço falar tanto atualmente. Sim, os rios voadores que vêm da Amazônia para cá tem a ver com essa matéria. Então você vai atrelar essa matéria, por favor, à ecologia, a botânica, a ecologia, por exemplo, certo? Mas como assim? Como assim? Não acredito que você está na última aula de estômago me perguntando o que tem a ver com os rios aéreos famosos. Então, estamos lá na Amazônia, certo? As árvores, se Deus quiser, elas estão lá ainda. Não sei, acompanhou as últimas notícias? Parou lá de pegar fogo? Não sei. Então, as árvores que restaram lá, fica a dica, o que elas fazem? Zona pilífera da raiz, a água entra por osmose e ela já sobe um pouquinho só por capilaridade nas plantas de pequeno porte, mas numa grande árvore, não, né? Vai precisar de muito mais ajuda para subir. Ela está tentando subir, não conseguiu ainda, viu, gente? Que tal? Tensão, coesão das moléculas e sucção foliar. Aí sim, chegando até o estômago, o estômago aberto. Vamos lá? Vamos. O estômago aberto. De dia, então, Érica, isso. Transpiração, perda de água na forma do quê? De vapor, e não líquida. A transpiração dos vegetais é na forma de vapor. Isso ocorre principalmente através dos estômatos, quando ele está aberto. Então, aqui, ó, durante o dia, essa é a regra, né, Chuchu? E estamos lá na Amazônia. Nick de dia, abril. Não só na Amazônia, claro, em todas as plantas, mas eu estou focando na Amazônia nesse momento, porque os rios aéreos vêm de lá para cá, para o sudeste e tal, né? Elas transpiram e, claro, isso acaba estimulando a subida de mais e mais água por aquele vaso que se chama xilema. A água vem trazendo sais minerais misturadinho, isso é seiva bruta, né? Então, a subida de seiva bruta, inorgânica, água e sais minerais, ó, acontecendo. E o que acontece com essa água que subiu, gente? 98% é perdida nessa forma aqui, ó, de vapor para a atmosfera. Agora, você imagina a quantidade de água por dia numa Amazônia que vai para a atmosfera e que vem na forma de chuva aqui para a gente, cara. Nick, a água é transpirada. Vem aqui, vamos apagar tudo. Vem. Tcharam. Olha o que acontece. Pelo estômago, tudo bem, Érica, acaba virando a chuva aqui do sul, do sudeste. Então, se a gente colocar fogo lá, por exemplo, vai para transformar em pasto. Ixi mesmo, é o que você está interpretando, cara. Mas o meu foco aqui não é nem a importância dos rios aéreos, a ligação com a transpiração e tal. É outra coisa. A minha pergunta é outra. Chu, vem comigo. Sabe esses 2% aqui, ó, que não saíram? Que ficaram aqui na planta? Tá, de 100%, 98% transpira, certo? Eu vi a importância disso para o resto do país e do próprio planeta. Mas, Érica, e esses 2% que está na planta, que não foi transpirado, para onde vai? Eu perguntei primeiro. Vai, me fala aí. O que mais? Vai, subiu, boa parte foi transpirada, você viu, quase tudo, 98%, mas o que fica aqui é usada para fotossíntese. Que mais? Alguém tem ideia? Porque tem mais coisa acontecendo aí na planta que vai usar água. Tem a ver com as nossas próximas aulas, por isso eu quero ver se vocês estão enxergando. Eu acho que vocês não sabem mesmo, viu, Rô? O normal é não saber, posso falar? Fiquem tranquilos em não saber. É que é o seguinte, as pessoas não têm ideia, vocês são uma prova disso, ó, vocês estão conhecendo isso melhor agora, a partir de agora, para frente, na apostila 8, de que parte da água que sobe, claro que ela é usada na fotossíntese, se Deus quiser, até por isso que ela tem que chegar lá, né? Usada na foto, a maior parte ela é transpirada, tá bom, Érica? Mas as pessoas não imaginam o seguinte, presta atenção, parte da água que sobe pelo xilema, ela desce pelo outro vaso chamado floema, empurrando glicose que vem pelo vaso floema da fotossíntese
para as raízes que não fazem fotossíntese. Então, como que ocorre esse arrastamento da glicose feito pela água, esse arrastamento, ou seja, a seiva orgânica pelo floema? Então, as próximas aulas. Então, por isso que é muito importante vocês ficarem ligados na conclusão da transpiração, do próprio estômago, como que ele abre, como ele fecha, a influência dos vários fatores, como o Rô perguntou, a influência do CO2, da própria luz, da própria água e tal, porque a partir das próximas aulas da apostila 8, Chuchu, nós vamos focar nesse transporte aqui, subida e descida de seivas, e tem a ver, sim, com o nosso estômago, tá bom? Bom, pessoa que estuda, bora. Qual é o foco dessa aula de estômago aí, Érica? Porque eu já estou sabendo bastante coisa, tal, mas o foco são os gráficos que eu vou apresentar daqui a pouco. É o corte de folha de... Eu sei que provavelmente é de uma eudicotiledônia, de uma grande árvore. Porque nelas, geralmente, eles ficam na epiderme inferior, os estômatos que eu já reconheço, um aqui e outro ali, tá bom? Claro que tem planta que tem nas duas epidermes, ou só na superior, como a gente até vai ver hoje, relembrar, mas normalmente o que predomina são as eudicotiledôneas, protegido do excesso de sol que bate aqui em cima, eles ficam na epiderme inferior, mas isso não é uma regra, 100% não, tá bom? Tá legal, o corte de folha, Érica. Continue falando com a tia Érica. De amarelo aqui, representa o quê? Tanto na epiderme superior, que é azul, quanto na epiderme... A cutícula serosa. Serosa, isso. De cera, lipídio, tá. Me fala, continue que você está indo bem. Vocês, quando eu falo você, são vocês. Qual é o papel dessa cutícula serosa? Ela tá aí para quê? Evitar a perda de água, impermeabilizar a folha. Não é impermeabilizar, como o Ru falou, evitar desidratação, a Mari falou e tal, a Lê tinha dito lá já a cutícula. Gente, só que presta atenção no raciocínio. Sim, ela está aqui justamente para não deixar a água tão preciosa aqui de dentro escapar, passar por ela e ir embora, só que um pouquinho de água, transpiração cuticular acontece. Ela não é também a superwoman, consegue fechar hermeticamente, que nem Tupperware aqui, ninguém passa, eu estou impermeabilizando 100%. Não, não é 100%. Então, um pouquinho da transpiração cuticular ocorre. Mas quando o estômago está aberto, você concorda que aí sim, nossa, aí a transpiração estomática ou estomatar, pra valer, né? Transpira. Parece que você falou isso uma vez. Falei, mas hoje a gente vai focar mais nisso. Que há dois tipos de transpiração ali pela folha: a estomática e a cuticular. Então, claro que a maior parte lascada, 90% da água perdida pela folha, é pelo estômago aberto. Mas tem uns 10% aí, do total que escapa pela folha, que vem pela cutícula. Ela impermeabiliza, mas não tudo. Pouquinho escapa. Até aí você lembrou? Eu já tinha falado isso. Eu posso falar, então, que a transpiração total, anote isso, TT, transpiração total, corresponde à saída de água, o que é transpirado pelo estômago, obviamente, quando aberto, mas o que sai sempre, um pouquinho, mas sai pela cutícula. Depois de anotar e fazer essa revisão, porque isso eu já tinha dito algum dia, a gente começa a pensar no seguinte, mais um pouquinho. Olha que bonito, gente. Olha isso sim, Érica, aprende aí. Isso é um corte de folha que está apresentando até mesmo, quem que é isso aqui? Nervurinha da folha, por onde passam os vasos xilema e floema. Tá. E aí que aqui eu vejo representação, de uma transpiração, a cutícula aqui, branquinha, e uma transpiração cuticular acontecendo, e estomatar ou estomática, ele aberto, acontecendo também. Pela cutícula, a água saindo um pouquinho, e aqui um pouquinho pela cutícula também saindo. Tá vendo só o vapor d'água? Mas muito mais pelo estômago. Tá, Érica, e daí? Eu já vou para os gráficos, mas tem que ficar claro que favorece o quê? A taxa de transpiração. Ou seja, uma maior taxa saída de água. Depende de estar aberto, claro. Depende da abertura. A taxa, o quanto está transpirando. Da temperatura, porque se a água sai na forma de vapor, é porque ela passa do líquido para o vapor, tem que aumentar a temperatura. Eu estudei física, depende. Quanto mais calor, maior a perda de água. Claro, da taxa de transpiração, passa mais do líquido para o gasoso.
tá? Ventilação, quanto mais vento, maior a saída de água, ventilando ali na folha, também faz sentido. Eu tô falando agora, Chuchu, de abertura e fechamento? Não, você percebeu que é outra coisa? É taxa, quantidade de água perdida. Não quero saber se está aberto, se está fechado, está aberto. Ela vai transpirar mais quando tiver alta temperatura. Quanto mais aberto, mais perda de água, vento. E redução da saturação de vapor de água que eu falei semana passada, que eu quero lembrar agora, Chuchu, que é o seguinte, turma, vem. O que é isso daqui? Isso aqui é umidade relativa do ar, cara. Quando o ar tá seco, ela transpira mais. Quando tem redução da saturação de vapor de água no ar, ou seja, quando o ar está seco, traduzindo, quando o ar está seco, a atmosfera em volta da folha, a tendência é escapar mais, aumentar a taxa de transpiração, favorece, aumenta a perda de água quando o ar está seco. Por que, Érica? Você não lembra? É porque quando o ar está úmido, está cheio de molécula de água, interrompendo, dificultando a passagem da água de dentro para fora. Ô, pessoal, dá licença para eu sair, umidade do ar, dá licença aí, que eu quero sair, eu água também? Não, estou com dificuldade. Agora, o ar está seco, poucas moléculas de água lá fora, a molécula de água lá de dentro sai com facilidade. Faz sentido, né, Chuchu? Agora que nós super reforçamos e revisamos aí os fatores aí, inclusive, de abertura e fechamento, mas também agora você viu que favorecem o aumento da saída de água, a taxa de transpiração, partiu. Eu vou para uma lousa que tem a ver com esse gráfico aqui, ó, que já está preparado para agora começar os gráficos. Finalmente começou a aula de hoje. Então, Chuchu, vamos fazer uma experiência, farra de conta? Combinado. Então, a gente vai fazer a seguinte experiência. Combinado, na aula de hoje. Vamos pegar uma folha, vamos, onde ficam lá normalmente os estômatos, tá? Que pode ficar em outros órgãos, aparecer em outros órgãos, mas notadamente nas folhas, tá bom? Então, vamos arrancar uma folha. Nossa, coitada, calma, é só um experimentozinho, ó. Vamos arrancar. Nem que eu arranco a folha, eu corto o pecíolo dela, o cabinho chama pecíolo, né? E aí, cara, suponha que eu tenha arrancado essa folha, ó, ruptura, eu arranquei ela. Então, ela estava assim, em contato lá com o solo e tal, pode ser até num vasinho que eu levei para o laboratório, mas ruptura do pecíolo provoquei. Ô, Érica, diga, mas você arrancou essa folha do vasinho ou da planta de dia ou à noite? Oh, meu senhor, você já percebeu o que eu quero com essa experiência? Se eu quero ver uma curva de fechamento estomático, é porque ele estava aberto na minha experiência, e daqui a pouco ele vai fechar. Então, se ele estava aberto, eu arranquei num primeiro momento aqui do experimento, né? Eu arranquei essa folha, vamos combinar, durante o dia, quando os estômatos estão abertos. Se eu quero estudar uma curva de fechamento estomático, a partir do momento que ele está aberto, ele vai fechando, eu quero estudar esse fechamento, eu tenho que pegar ele aberto durante o dia. Tá fazendo sentido. E o que você vai fazer com essa folha agora? Cara, eu vou fazer sucessivas pesagens numa balança de precisão do meu laboratório. Então, eu vou fazendo a cada 5 minutos, por exemplo, pesagens. Quero ver como é que tá a diferença de massa, tá? Que a gente às vezes coloca a diferença de peso, igual eu coloquei aqui o material, mas na realidade você estuda física. Quando a gente vai se pesar, você vai ver seu peso. Não, eu vou ver minha massa, né, cara? Ô, Érica, diga, mas peraí, eu tô impressionada. A cada 5 minutos você tá pesando a folha e ela tá perdendo massa. Que jeito? Qual o segredo? Qual é o segredo desse sucesso? A cada 5 minutos você tá pesando na balança de precisão, aquela que você põe um chumaço de algodão e ela mostra a massa de precisão, que imagina, ver a massa de uma folha de árvore. Essa folha, eu peso ela a cada 5 minutos, ela tá, meu Deus, perdendo massa. Que jeito que ela tá perdendo massa, pessoal? Exatamente. Quer dizer que se eu arranquei ela do contato com a água que estava subindo e não mais, ó, ela só está perdendo água por esse estômago aberto, perde, não ganha. Pela ruptura não passa, né, gente? Então, isso mesmo, perdendo água pela transpiração, ela está ficando a cada 5 minutos, de tanta água perdida, mais leve. Então, essa queda eu entendi. Agora, eu não entendi essas quebras aqui, ó, do gráfico. E por que dá uma estabilizada aqui na perda depois de um tempo? Ah, daí isso já é outra coisa. Continua com a tia Érica.
eu preciso primeiro tentar interpretar o que está acontecendo aqui nessa quebradinha aqui, ó, e nessa outra, ó. Será que alguém teria sugestão? Eu achei ótimo que vocês estão sem apostila, que não tem nem como colar, né? Ao longo do tempo, pense na água que não está chegando mais, né? A água que está sendo perdida, por isso que ela está ficando mais leve essa folha ao longo das pesagens, ao longo do tempo. Mas essa primeira flechinha aqui, alguém saberia interpretar o que aconteceu aqui, ó? Ela continua perdendo, mas não tanto quanto antes. Aqui ela começa a diminuir a taxa de perda de água. Isso, Rodrigo, dá uma olhada que aqui começa, como é um fechamento gradual, paulatinamente, gosto dessa palavra. O estômago vai paulatinamente, devagarinho, gradualmente fechando, conforme ele não recebe mais água, que é o que mantém ele aberto. Então, se ele tá só perdendo, vem perdendo pra caraca aqui, mas aqui ele começa, é o início do seu fechamento. Por não estar ganhando mais água, ele não consegue se manter aberto, que é o que mantém ele aberto. A água, a túrgida, né? A célula guarda com água que não está chegando, início do fechamento. Nem que comece o fechamento, em algum momento vai fechar total, que é nessa outra quebradinha aqui, ó. Aqui ocorre o fechamento total do estômago. Então, veja que eu quis representar, eu não, né? A ciência aqui quis representar que nesse primeiro trecho, ele tá perdendo tanta água, Chuchu, mas tanta água, que é a que já tava ali, ó, na folha, que ela vai ficando rapidamente mais leve, de tanta água que ela tá perdendo nesse trecho. Agora aqui, ela continua perdendo queda, ó, no peso, na massa, na verdade. Só que não tanto quanto no primeiro trecho, porque é quando começa a fechar paulatinamente daqui para cá o estômago, até que sem água chegando, ele fecha. Fechamento total a partir daqui. Só transpiração, o quê? Cuticular. A partir do momento que fechou o estômago, como é que vai perder água pelo estômago se ele está fechado? Eu percebo que transpiração pelo estômago, Chuchu, veio até aqui, ó. Transpiração estomática. Junto com a cuticular, obviamente, que já estava acontecendo a todo momento. Agora, a partir daqui, cara, do fechamento do estômago, só transpiração cuticular. Para você não fazer confusão, eu já deixei pronto para você, ó, porque eu sei que depois de tanto rabisco, você pode fazer alguma confusão. Só que não, ó, o que a tia Érica preparou para você, ó. Volta aqui, ó. Mais do que isso, ó, o que eu fiz para você, ó. Tchanã, já deixei preparadinho aqui, um pouquinho mais caprichado. Tá bom? Então, vamos pensar no que eu falei? Vamos. Vamos pensar no que eu falei. Alerta máximo. Tá vendo esse ou aqui, ó? Ou no meio da tela? Isso aqui já foi para você, esse slide, tá? Esse ou quer dizer o seguinte. Ou a curva de fechamento estomático é representada como nesse gráfico aqui que eu acabei de explicar e vou revisá-lo, ou eles têm o direito, eles que fazem exercício, apostila, de simplificar a curva de fechamento nesse experimento dessa maneira, com uma quebradinha só, e não essas duas, ó, tá vendo no gráfico? Ou é a mesma coisa, só que simplificado? Explico, Chuchu. Volta aqui nesse primeiro. Peraí, Ana Lu. Vem aqui, ó. E nesse primeiro, eu te disse que o estômago aberto estava perdendo água, porque ele estava aberto, só que não tem mais água para sustentar a abertura dele. Que eu arranquei, né, da fonte de água. Nem que isso acontece, ele continua perdendo água porque ele ainda está aberto, mas ele está indo aberto, mas está indo fechando paulatinamente. E fecha total, daqui para cá, ó, é só transpiração cuticular, não tem como sair mais pelo estômago, ele fechou. É por isso que estabiliza a perda ali de peso, porque é tão pouca que está saindo pela cutícula que a balança nem detecta. Tá bom, Érica, mas e aqui? Aqui a gente simplificou um pouco esse gráfico, onde eu quis colocar daqui, nesse trecho, ó, até aqui, chamar de trecho AB. E aqui eu quis, porque sim, dessa vez, chamar de trecho BC. E eu percebo que no trecho AB, estava aberto ainda o estômago, naquele meu desenhinho, ó, ele estava aberto, e ele veio fechando até o ponto B, onde houve o fechamento total dele.
Então, no trecho AB, estava acontecendo tanto saída de água por ele, que ele não tinha fechado ainda, né? Ele só fechou no ponto B, ele estava indo fechar, era justamente o que estava acontecendo aqui, ó, indo fechar. Tá? Que ele começa aqui, mas aí ele ainda estava aberto antes, né? Então, ele estava aberto, indo fechar, mas estava aberto até aqui, né? Tá bom, Chuchu? Ele estava aberto, ó. Começou a fechar aqui, mas ele estava aberto nesse trecho todo. E a partir dali, como agora no trecho BC desse gráfico, só transpiração cuticular, porque ele já está fechado. Esse gráfico aqui, ó, ele é um exercício da AP8, e aí as horas do dia passando no seu exercício. De acordo com as horas do dia aqui passando, Xuxu, eu quero ver o quê? A taxa. A taxa do quê? Leia o exercício lá em cima, taxa de transpiração e absorção. Do quê? Cachaça que não é, acho que é água, hein, gente? Dessa transpiração, tô falando de planta, o gráfico aí está acontecendo ao longo do dia, na vida de uma planta. Transpiração, eu estudei com a Érica, é perder água na forma de vapor, e isso ocorre pelos estômatos, tá bom? A absorção de água, de acordo com as diferentes horas do dia, que eu saiba, isso ocorre pela zona pilífera da raiz, água líquida, pela raiz, zona pilífera da raiz, tá bom? Então, isso aqui teria que ser uma interpretação sua, Chuchu. O exercício fala que esse gráfico está acontecendo ao longo das horas do dia, em uma planta, e eu quero estudar a taxa do quê? De transpiração, que eu sei que é perda de água pelo estômago, e a taxa de absorção. Olha o que você está fazendo, cara. Você está aqui naquela planta clássica desenhada da Tia Érica, estudando a entrada e a saída pelo estômago. Absorção e transpiração. Ô, Érica, diga, mas aí no exercício da USP já vem com legenda assim, verdinho, corresponde à transpiração, e vermelhinho aí ao longo do dia é a absorção? Não. Não, você que tinha que saber. Oh, claro que não, como disse a Mari. Ô, gente, então eu tenho que perceber que é maior a taxa de perda do que de ganho. Está acima o verde do vermelho nas primeiras horas do dia, e depois isso inverte. Quanto mais próximo da noite, isso se inverte. O quê? Ela mais absorve uma compensação do que aconteceu durante o dia do que ela perde. Sendo assim, deixa eu olhar aquele gráfico que está... Isso, esse aqui, ó. Que é o mesmo gráfico, só que já estava pronto. Então, veja, nas primeiras horas do dia tem luz, o estômago está aberto, depois ele vai fechando. Então, primeiro vai transpirando muito mais do que ganha, mas as duas taxas estão aumentando, subindo ao longo das primeiras horas do dia. Tanto a transp quanto o ganho, que é a absorção. As duas estão subindo, mas quem está maior? O verde. Mas as duas sobem durante o dia. Claro que as duas sobem durante o dia. Quanto mais água perdida, mais água absorvida. Eu quantas vezes falei isso? Que a própria perda estimula a entrada e subida. Então, as duas têm que estar subindo mesmo, cara. Só que quem está maior durante o dia? A perda. Ela mais perde do que ganha durante o dia. Justamente para estimular a subida, já que durante o dia ela precisa dessa água lá em cima para a fotossíntese. Porém, há uma compensação, isso é invertido ao longo do dia. Conforme vai entardecer, anoitecer, o estômago vai fechando, descendo agora o verde. Transpirando cada vez menos por conta de um fechamento que vai acontecendo do estômago. Claro que conforme ele fecha, Chuchu, a própria absorção também vai caindo, só que ela está, a taxa de absorção, acima da taxa de transpiração nas últimas horas do dia, à noite.